Esse garoto ficou conhecido como o menor monstro da América depois de ele ter sido acusado de matar a sua madrasta enquanto ela estava grávida. Esse daqui é o Jordan Brown e ele tinha apenas 11 anos quando ele estava todo nesse caso. Ele era filho do Chris Brown e ele era pai solo. E eles moravam numa cidade pequena lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Era uma cidade bem no interior, bem tranquila, chamada Wampum. Só pra vocês terem uma noção, em 2020 tinha mais ou menos uns 600 habitantes nessa cidade. O Jordan tinha um ótimo relacionamento com seu pai e eles faziam literalmente tudo juntos. Chris era técnico de um time de futebol onde qual o Jordan jogava. Depois de um tempo, Chris conheceu uma mulher e ele acabou se apaixonando por ela. E ela se chama Kenzie Mary Hawk. Os dois começaram a namorar e eles ficaram noivos depois de um tempo. Eles se conheciam desde a adolescência, mas eles só ficaram juntos depois de muitos anos. E a Kenzie também, por coincidência, era mãe solo de duas garotinhas. E elas eram a Janessa e a Adeline. Ela tinha 7 anos e a Adeline tinha 4. E por incrível que pareça, todo mundo ali se deu muito bem e as crianças eram super amigas. E o casal foi morar junto antes mesmo de casar. E em 2008, a Kenzie acabou engravidando do Chris e foi uma alegria na família inteira. Ela estava grávida de um menino e o nome dele ia ser Christopher. Em fevereiro de 2009, a Kenzie já estava grávida de 8 meses. Tudo já estava praticamente pronto para a chegada do bebê. Só que isso, infelizmente, nunca aconteceu. 20 de fevereiro de 2009. Na sexta-feira de manhã, o Chris acabou acordando atrasado para ir trabalhar. A Kenzie acabou pedindo pro Chris ficar em casa com ela naquele dia, mas ele disse que não dava, que ele precisava ir trabalhar. Tava quase na hora do ônibus passar ali e buscar o Jordan e a Janessa. E os dois já estavam prontinhos para sair na sala esperando. Então a Kenzie foi até a sala e pediu para os dois irem para o ponto de ônibus. Então era 8h15 da manhã quando os dois saem pelas portas do fundo. Era por volta de umas 9 da manhã quando alguns jardineiros chegaram na casa. Eles iam fazer a manutenção do jardim da casa deles e a Adeline estava em casa junto com a Kenzie. E eles acabaram encontrando a Adeline chorando. Eles vão até ela e vê se tá tudo bem com ela. Eles descobrem que com ela estava tudo bem. A Adeline fala pra eles que a mãe dela estava morta. Nessa hora, eles chamam a polícia imediatamente. Os policiais chegaram, eles veem a Kenzie e eles pensaram que ela tinha tido algum acidente. Mas, analisando de mais perto, eles perceberam que ela tinha um tiro na nuca. Foi aí que começaram as investigações. A polícia ligou na hora pro Christopher, pedindo pra ele voltar em casa o mais rápido possível. Eles ainda não tinham contado pra ele o que tinha acontecido. Quando ele chega e descobre o que aconteceu com a mulher dele, ele entra em choque e chega a desmaiar. Chris foi levado para a delegacia para ser interrogado e também fizeram alguns testes na mão dele, para ver se tinha resíduos de pólvora. Mas não foi encontrado nada e também conseguiram provar que durante esse assassinato ele estava trabalhando. Então ele tinha um álibi e foi descartado. A polícia também foi falar com os 3 filhos do casal. A princípio ninguém tinha visto nada e só o Jordan disse que tinha visto uma caminhonete preta ali perto da casa. Nada mais do que isso. Aquela noite foi uma das piores para essa família, tanto que o Jordan e o Chris dormiram juntos chorando. Só que isso tudo ia piorar muito ainda. Durante a madrugada, por volta das 3 da manhã, a polícia bate na porta da casa deles. Chegam lá com um mandado de prisão para o Jordan. Chegaram na casa, pegaram o Jordan, colocaram no carro da polícia e levaram. O Jordan conta que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi levado até a prisão e foi colocado em uma cela solitária, uma instalação para adultos. E essa foi a foto tirada quando o Jordan foi levado preso. Ela viralizou muito e as pessoas começaram a chamar ele de menor monstro da América. O motivo dele ter sido preso, vocês nem vão acreditar. A polícia acabou entrevistando a Janessa 4 vezes pelo menos, para descobrir o que ela sabia. Apenas a última entrevista foi gravada. Ela estava sendo entrevistada pela segunda vez, ela disse que naquela manhã ela viu o irmão dela, o Jordan, mexendo nas armas da casa. A Adeline, a menininha de 4 anos, disse que ela foi acordada com um barulho de tiro muito alto. Assim que ela acordou, ela foi correndo para o quarto da mãe dela acordar também por conta que ela estava assustada. E ela percebeu que a mãe dela já não estava mais viva. Por conta de um testemunho de uma menininha de 4 e a outra de 7 anos, o Jordan foi preso. Além disso ser um absurdo, só pelas informações que eu disse pra vocês já dá pra saber que isso não tava batendo nada com nada. Porque se a Adeline foi acordada com um barulho de tiro, o Jordan e a Janessa já não estavam mais em casa. Porque eles não ouviram nada. Mas enfim, continuando. A autópsia revelou que o único ferimento da Kenzie foi na nuca, que ele veio de uma espingarda. Fazendo uma análise ali pela casa, eles encontraram uma espingarda que realmente pertencia ao Jordan. Exatamente, ele tinha 11 anos e ele já tinha uma espingarda. Naquela região dos Estados Unidos é muito comum as crianças já terem armas. Aprendem a atirar desde pequenos. E o Chris tinha presenteado o Jordan com aquela espingarda de Natal. Mas apesar disso, a polícia não fez teste de resíduos de pólvoras na mão do Jordan, assim como tinham feitos na mão do Chris. Jordan Brown foi acusado como adulto pelo assassinato da sua madrasta, o bebezinho que ainda não tinha nascido, que estava na barriga dela. E segundo a motivação dele ter feito isso, foi ciúmes do bebezinho que ainda estava na barriga. E esse bebê ia tomar o lugar dele. Enquanto ele aguardava o julgamento, o Jordan foi levado para um centro de adolescentes. Ficava em uma outra cidade lá na Pensilvânia. Lá ele ficou durante 3 anos.
Durante esses 3 anos, todos os dias o Chris Brown visitava o Jordan. Acabou perdendo o emprego e chegou a falir também. Ele usava todo o dinheiro que ele ganhava para combustível para ele conseguir visitar o Jordan todos os dias nesse lugar de adolescentes. Essa viagem que ele fazia da cidade dele até onde o Jordan estava era cerca de 4 horas. Ele chegou a várias vezes perguntar para o seu filho se ele era culpado e várias vezes ele negou. Ele não mudou a versão dele dos fatos nenhuma vez. Só com 18 anos de idade, em 2016, o Jordan foi finalmente solto, já que não tinham provas o suficiente para acusar ele. E já se ele é culpado ou não, até hoje não conseguiram provar isso. Nossa, mas se não foi o Jordan que matou a madrasta dele, quem foi? A real é que tem um suspeito muito forte nesse caso, e acabou sendo descartado logo no primeiro dia que isso aconteceu. Antes da Kenzie começar a ficar com o Chris, a Kenzie tinha um ex-namorado que ela ficou junto com ele durante 6 anos. Ela tinha muito medo dele, tanto que ela e a família tinham uma ordem de restrição contra esse namorado dela, esse ex dela. Que ele já tinha ameaçado de matar ela, inclusive toda a família dela. E pasmem, lembra que o Jordan falou que ele viu uma caminhonete preta no dia que ele estava saindo cedo pra escola, onde aconteceu todo esse ocorrido? O ex-namorado dela tinha uma caminhonete preta. Teoricamente, ele estaria a 39 quilômetros de distância do local onde a Kenzie estava, por conta dessa ordem de restrição. Quando a polícia foi falar com ele, a caminhonete dele estava cheia de neve em cima. Eles determinaram que aquela neve teria que estar lá há muito tempo. Ele não poderia ter percorrido toda essa distância sem a neve derreter. E enquanto a polícia falava com ele, ele acabou chorando de tristeza pela Kenzie ter morrido. Então eles assumiram que esse homem ainda estava apaixonado pela Kenzie. Dessa maneira, logo ele foi descartado. Ele supostamente seria o pai da Adeline. E ele e a Kenzie tinham várias brigas por conta da pensão da Adeline. Que ele não queria pagar porque ele não achava que a Adeline era a filha biológica dele. Ele contou pra polícia que recentemente ele tinha descoberto que a Adeline não era a filha biológica dele. Mas é estranho eles não terem investigado mais esse homem e terem acusado o Jordan de cara. Mas sinceramente eu acho esse caso muito bizarro e pra mim não entra na cabeça que aconteceu tudo isso. Mas enfim, comenta o que você acha.